Pessoal, boa noite, né? Como eu estava falando aqui para vocês, a gente vai iniciar essa base introdutória, né? Se eu posso dizer assim, do direitos humanos. Né? Esse conteúdo extenso, grande, que caiu no edital de vocês aí, mas que é muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo, vão absorver bem isso daí, beleza? Eu esquematizei nesse material didático que eu deixei disponível para vocês lá na plataforma e no Drive, alguns conceitos fundamentais, né, que são até, assim, essenciais para a gente começar a entender a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é um tópico aí, eu diria, quase que principal dos direitos humanos aí, no que se refere a essa prova da Polícia Penal, beleza? Porque através dela a gente vai conseguir entender o sistema global e o sistema regional dos direitos humanos, beleza, gente? Então, basicamente, né, direitos humanos, a gente vai ver a diferença de direitos humanos, direitos fundamentais, essa parte de conceitos, né, acaba com aquela literatura que o pessoal acaba confundindo muito, a gente vai ver coisa por coisa aqui, viu? Item a item. Então, inicialmente, eu queria dividir para vocês, separar aqui o que é direito do homem, direito fundamental e direitos humanos, beleza? Isso a gente tem que ir para a prova com bastante firmeza, entendendo esses três tópicos, porque a banca, normalmente, historicamente, ela gosta de confundir esse tipo de coisa, beleza? Claro que tem um pessoal que está mais evoluído aí na matéria, né? Mas eu vou tentar ser bem didático aqui, passar item a item para ninguém confundir, beleza? Então, nós temos aqui, né, conceitos e fundamentos. Agora, melhorou um pouco, gente? Tá melhor para vocês aí? Então, vamos lá. Né, conceitos e fundamentos. Conceito de direitos humanos. A definição como um conjunto de direitos essenciais e inerentes à pessoa humana, visando garantir sua dignidade, liberdade e igualdade. Gente, tópico inicial, que eu sempre friso aqui, independente se é Lei Maria da Penha, LEP, Constituição, é o quê? A dignidade humana, né? Em primeiro lugar. Na declaração, né, dos direitos humanos, isso não muda, beleza? Então, o que é primordial, independente se é direito fundamental, direitos humanos, direito do homem, é ter com a gente esse sentimento de dignidade humana. Está indo ao encontro da dignidade humana? Beleza. Basicamente, a título de prova, a resolução de questões, vocês vão pensar nisso. Está indo ao encontro? Tá favorável. Então, provavelmente, a questão, muitas das vezes, está certa, viu, gente? Então, isso daí vocês já matam 50% dos direitos humanos. Beleza? Então, vamos seguindo. Então, a gente tem que ter essa questão aí da dignidade, liberdade e igualdade, né? Fundamento principal, a dignidade da pessoa humana, o valor supremo e central dos direitos humanos e fundamentais. Tá vendo aí que o material está separando? Não é a mesma coisa, viu, pessoal? Beleza. Esse valor supremo, né, entender a dignidade como valor mínimo existencial e o princípio que veda a redução do ser humano a mero objeto do Estado. Olha que pesado isso. Entender que o ser humano jamais pode ter um peso de um objeto. Entender que o ser humano, ele não pode ter um direito suprimido, alguma coisa nesse sentido, tentando ter vantagem por parte do Estado. Viu, gente? Então, jamais vai ter... A pegadinha de prova é exatamente essa. Eu posso suprimir um direito, alegando que Não, está sendo caro para o Estado, alguma coisa? Jamais. Por quê? Eu não posso relativar os direitos humanos, a dignidade humana, ela está em primeiro lugar, beleza? Basicamente isso. Entender a dignidade humana com valor mínimo existencial. É a primeira coisa que eu tenho que pensar, tá ok? Terminologia-chave, direitos do homem, né? Que é essa diferença que a gente vai ver, direito do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Direito do homem, sendo aquele não positivado, natural e naturalismo, né? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Mas é basicamente aquele direito que nasce com o homem. Eu não preciso positivar ele em algum ordenamento,
Eu não preciso ter narrado num texto constitucional que aquele direito ele é relativo a um. Não, nasce com ele. Ficou claro? Exatamente. Ó. Nasce com a pessoa. A prova ela vai brincar com isso. Então, se é direito do homem, vocês vão lembrar do quê? Justnaturalismo, beleza? Em seguida, tem o direito fundamental, que é o quê? Os mais importantes no nosso ordenamento estão aonde, gente? Na nossa Constituição Federal. Lá tem os direitos fundamentais, que são o quê? De ordem interna, beleza? Então, né, positivados no nosso ordenamento jurídico interno. Um exemplo que está no material de vocês aí, a Constituição, no nosso artigo 5º, quando ela diz lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros estrangeiros residentes do país a inviolabilidade, direito à vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade nos termos dessa Constituição. Olha tanto que isso é rico, gente. Nossa Constituição está lá, artigo 5º, desenhado, garantindo todos os direitos, não é só aqueles que estão aqui no Brasil, os brasileiros, não. A quem está aqui na nossa nação, beleza? Independente se é estrangeiro, enfim, vamos lá. Direitos humanos positivados no ordenamento jurídico internacional, por exemplo, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza, gente? Vamos seguindo aqui, ó. Bases teóricas e filosóficas. Então, é basicamente aquilo que eu falei para vocês. Justnaturalismo, o direito natural, nasce com a pessoa, né? Os direitos são inatos, decorrem da própria natureza humana e preexistem ao Estado. Direito à vida, por exemplo. Eu preciso ter o direito à vida positivado em algum ordenamento para que eu tenha, tenha aquele direito, gente? Eu preciso? Não. O direito à vida, ele é inerente da pessoa, beleza? Então, na pegadinha de prova, você pode considerar aí, ó, como um direito, dependendo se a banca cobrar de você, direito à vida é um direito do homem? Acaba que se a gente levar para essa base teórica, o justnaturalismo, sim, eu não preciso de nada positivando com o direito à vida, beleza? Ele é meu. Beleza. Positivismo jurídico, né? Direito positivo. Os direitos só existem após serem criados e reconhecidos pelo Estado. Ou seja, estão escritos em leis e constituições, né? Outra doutrina aí, outra parte. E teoria da moral, né? Essa terceira aí que não é tão falada, mas é importante levar para a prova, anotar, viu, gente? Teoria da moral e direitos humanos são, antes de tudo, direitos morais, que extraem sua validade dos valores morais e princípios da justiça e coletividade humana. Gente, isso daqui é muito importante. Afinal, quando eu falo de teoria da moral, eu tenho que considerar, será que aquele direito, será que aquilo ali, ele tem um senso de moral, de ética? Será que todo mundo, né, no contexto, no geral, em todas as culturas, aquilo ali está ok? Então, eu tenho que analisar isso de uma forma um pouco mais genérica. Eu tenho que pensar, ó, isso daqui, esse direito, se ele tivesse sendo aplicado em outro lugar, estaria ok? Então, eu não posso só pensar aqui no Brasil está ok, lá na Índia não está. Eu tenho que generalizar isso daí. Tá ok, gente? Depois a gente vai dar uma olhadinha, eu vou explicar melhor. Características dos direitos humanos. Tópico muito importante e eu diria, nessa fase final, papo de concurseiro, nem é de mentor nem nada, é de decorar. Viu? Decora isso daqui. A gente decora tanto funk, tanta música, né? Não, sertanejo, para quem gosta, louvor, né? A gente vai cantando, decora, pega um bizuzinho desse daí, ó. Universalidade, historicidade, mais o que, gente? Irrenunciabilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, interdependência e relatividade, e vedação ao retrocesso. Vou passar um por um, mas eu preciso, gente, que vocês vão para essa prova bisurado nisso daqui, beleza? Entendendo se o direito ele é relativo, qual direito é relativo, se ele pode ser vendido ou não. Isso é a base para quem quer passar na prova.
beleza? Para quem quer passar nessa prova. Então, começando aqui um por um, e a gente vai fazer inúmeras questões disso daqui, não vai ser uma nem duas, vai ser muitas até lá no dia da prova, é entender que o primeiro ponto aqui, ó, primeiro ponto, irrenunciabilidade. O titular não pode abrir mão desses direitos. Gente, leva isso com vocês. Eu não posso, dependendo do direito, abrir mão e falar, ó, eu, Vinícius, eu abro mão do meu direito à vida. Eu não posso, viu? Então, cuidado, que a banca ela vai brincar com vocês e vai falar o quê? Ela vai mencionar que o direito ele é renunciável, que qualquer um pode abrir mão. Da mesma forma, inalienabilidade, não podem ser transferidos ou vendidos. Ela vai colocar lá na prova falando que fulano de tal ofereceu, vendeu um direito fundamental, um direito humano. Gente, não caia nisso, viu? Muito cuidado para quem está tendo esse primeiro contato com os direitos humanos, cuidado com essa base aí. Imprescritibilidade, não se perdem pelo decurso do tempo. Afinal, eu nasci, eu tenho ali vários direitos, né, que me são assegurados. Daqui a pouco, no decorrer, no transcorrer do tempo, eu faço ali 18 anos. Opa, peraí, eu perdi o meu direito à vida. Eu perdi meu direito de ir e vir. Opa, existe isso, gente? Não. Então, essa imprescritibilidade seria nesse sentido, de eu nasci com ele, eu vou morrer com esses direitos, beleza? Cuidado. Exceto para alguns, ações de reparação, mas não o direito em si, beleza? Tá ok. Interdependência e indivisibilidade. O que é isso, gente? No momento em que eu abro mão de um direito, eu acabo puxando o outro. E quem assistiu às primeiras aulas de direito constitucional, né, eu sempre falava isso. Cuidado, quando eu estou ali maltratando, torturando uma pessoa, eu estou afetando, não é um direito só, são vários. A dignidade, né, dependendo do direito, a propriedade. Ficou claro, pessoal? Então, um vai puxando o outro. Um vai puxando o outro. É interdependência, os direitos se completam e se influenciam. A violação de um afeta no exercício dos demais. Beleza, gente? Cuidado com isso daí, que a banca adora falar que os direitos, eles não são relativos. Perdão, eles não são interdependentes. Eu posso, sim, para a banca, não para vocês, eu posso, sim, ter um direito exclusivo sendo afetado, mas isso não existe. Quando eu afeto um, eu afeto o outro. E aí por diante. Um vai puxando o outro, viu? Muito cuidado com isso daí. Relatividade não absoluta. Em regra, não são absolutos e podem ser limitados em face do interesse público ou de outros direitos, exigindo a técnica da ponderação, exceção, a vedação, a tortura e a escravidão. Gente, eu preciso que vocês anotem aí agora, digitem no chat quais são os direitos que, em regra, são absolutos. Vocês vão lembrar que jamais alguém pode ser torturado. Torturado e escravidão. Jamais. Digitem para não esquecer. A banca vai falar que são direitos relativos. Eu falo porque eu fiz muitas questões e é isso que cai. É isso que cai. Nessa reta final, se é um bizu de direitos humanos, cuidado com isso, viu? Cuidado com isso. Tortura, jamais, viu, gente? Jamais. Tortura, escravidão, essas coisas aí absurdas. Então, anota, digita para não esquecer, beleza? E vedação ao retrocesso, o famoso efeito Clift. O que significa, gente? Uma vez garantido e alcançado um patamar, o direito não pode ser suprimido ou reduzido sem justa causa. Lembra disso. Uma vez que eu tenho uma garantia, eu tenho um direito, seja ele um direito humano, dependendo
do ordenamento em direito fundamental, uma vez que eu consegui aquilo, eu não posso retroagir sem uma prévia justificação, justificativa. Perfeito? A banca, ela gosta de usar esse termo, sobre efeito Clift. Viu? Muito cuidado, gente, muito cuidado. Classificação e as dimensões. Outro tópico importantíssimo nessa fase inicial aqui, para vocês começarem a assimilar. Quem participou lá dos direitos fundamentais, lá na nossa Constituição, em que eu dei as aulas de artigo 5º, eu falei muito sobre isso, né? Que era o quê? Quem estava aí vai lembrar. Ligue o PC, qual que era aí, gente? Ligue o PC, digita aí. Aperte o ESC e coloque o CD. O que seria isso, gente? Eu tenho lá meus direitos de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade. É o não fazer por parte do Estado. São direitos em que o Estado, ele fala, peraí, agora é com você. Ele não tem autonomia de decidir em quem você vai votar, qual é a sua religião, beleza? São direitos não prestacionais. Ficou claro, pessoal? Quando eu digo de direitos de liberdade, o Estado ele tem que sair daquilo ali e falar, peraí, eu não posso, a partir desse limite aqui, é com você. E o que a banca vai fazer? Vai falar que são direitos de liberdade os direitos de segunda dimensão, ou de terceira dimensão ou geração. Ela vai ficar transitando entre essas coisas, beleza? Só que vocês estão visurados e não vão cair nisso, gente. Não caia. Lembra do bizu que eu estou passando. Liga o PC, que é o quê? Direitos civis e políticos. São direitos de primeira geração. Aperte o ESC, direitos de segunda geração, direitos de igualdade. Aí sim eu tenho o fazer do Estado. Ele tem que garantir a saúde, a educação, o lazer. Ficou claro, pessoal? Então, esses direitos de segunda geração, por parte do Estado, são os direitos prestacionais, aperta o ESC, beleza? E, por último, os de terceira dimensão, né? Que nós temos aí os direitos de fraternidade e sociedade. São aqueles em que envolve todo mundo, direita, esquerda, enfim, todo mundo, a coletividade. Por exemplo, o meio ambiente. Quando eu tenho direitos relacionados ao meio ambiente, não vai ser o Vinícius, não vai ser o Bruno, a Mila, o Rodrigo. Isso afeta todo mundo, não só quem está aqui, mas as outras gerações também. Beleza? Então, leve esse bizu para o dia da prova e fala, peraí, a banca está abordando aqui um direito que envolve a coletividade. Se eu tenho a coletividade, eu tenho os direitos coletivos, difusos, de fraternidade. Eu não consigo separar. Esse direito é do Eli, esse direito é da Andréa, da Mila. Não, é para todo mundo. Beleza, gente? Muito cuidado com isso daí. Muito cuidado mesmo. Então, nós temos aqui, né, a primeira dimensão, o direito de liberdade. Teve aí seus base inicial na Revolução, né, revoluções liberais, caráter negativo, quando eu falo de caráter negativo, eu complemento com o não fazer do Estado, são direitos não prestacionais, são direitos dos quais o Estado não tem que falar nada, tem que te dar total autonomia. Ele não pode falar, a Mila vai votar na esquerda, vai votar na direita. Não. Ponto final. Direito de segunda dimensão, surgimento, né? Após as lutas de classe operária, a Revolução Industrial. Ó, que bonitinho, tá desenhado para vocês aí, ó. Né, constituições do México e de Weimar. Muito cuidado que a banca gosta de ficar usando isso. Ela vai colocar lá para vocês assim, ó, com base na Revolução do México, de Weimar, tal, que tem a ver com a Revolução Industrial, qual foi o principal direito, a dimensão de direitos resguardadas com base aí no surgimento dessas revoluções. Em resumo, ela vai falar assim, ó, qual que é a relação dessas revoluções com qual dimensão de direitos humanos? E vocês, bisurados,
que vão ler várias e várias vezes esse material didático, eu tenho certeza, e vão fazer várias e várias questões, vão falar, peraí, Revolução Mexicana, Revolução de Weimar, tem a ver com os direitos prestacionais, os direitos de igualdade, né? Essa parte aí relacionada à Revolução Industrial e aí por diante. Beleza? Tem a ver com o quê? Com a sociedade. Beleza, gente? E por fim, perdão, os direitos de terceira dimensão ou geração, que são o quê? Os direitos de fraternidade, como eu falei, né? Surgimento após a Segunda Guerra Mundial, devido aos problemas da coletividade global. Né? São direitos de caráter indeterminado, eu não consigo falar, ó, esse direito é meu, é seu, é de todo mundo, beleza? Estado e da comunidade internacional, ou seja, um problema ambiental que ocorre aqui no Brasil, muitas das vezes ele vai interferir, não é só aqui, é na coletividade global, beleza? Muito cuidado com isso daí. Então, os titulares é quem, gente? É a humanidade. Quando eu digo humanidade, eu não digo no sentido do agora, ele se estende às próximas gerações. A banca gosta de brincar com isso daí também, viu? Muito cuidado. Equilibrado, paz, autodeterminação dos povos e aí por diante. Desenhei para os senhores esse bizu massa para ninguém esquecer lá no dia, viu, gente? Direito de primeira geração, ligue o PC, são os direitos civis e políticos. De segunda geração, aperte o ESC, econômicos, sociais e culturais. E terceira geração, coloque o CD, difusos e coletivos. Beleza? Está desenhado aí, para ninguém esquecer. Até aqui tudo bem, pessoal? Posso dar andamento? Dá um ok aí, por gentileza. Todo mundo entendendo? Tem alguma dúvida? Ok, né? Beleza. Show. É isso aí. Eu preciso que todo mundo esteja atento aí para a aula de DUDH daqui a pouco. Beleza? Que a gente vai dar um salto muito grande de uma coisa para outra, dessa base teórica e já ir logo para algo tão importante, viu? Então, todo mundo tem que estar bem ligado aí no que eu estou falando. Gente, essa parte aqui, eu tentei deixar da forma mais didática possível, porque visando aquela pessoa que está tendo o primeiro contato, para não assustar. Beleza? Eu espero que, né, todo mundo absorva isso muito bem. Que é o quê? Essa diferença do sistema global onusiano, lembrem desse termo, sistema global onusiano, que tem a ver com o quê? O sistema da ONU. E os nossos sistemas regionais dos direitos humanos. Beleza, gente? Então, muito cuidado com isso. O sistema global onusiano tem a ver com o quê? Com os tratados internacionais de nível global. Beleza, gente? Essa proteção global dos direitos humanos. Por outro lado, tem alguns sistemas que garantem aí alguns direitos no âmbito regional. Quais são? O sistema europeu, interamericano, muito importante, anotem isso aí, que a gente vai ter aí um documento, né, vai ter aí uma tal de uma corte, uma tal da comissão, que vocês têm que chegar lá afiado nisso, beleza? E por último, o africano, sistema africano. Não vou abordar, aprofundar isso daqui agora, né? Porque não é o momento. Mas eu preciso que vocês vão lá para a aula de DUDH sabendo que ela faz parte do quê? A DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desse sistema global. Beleza, gente? Dessa parte verdinha aqui, ó. DUDH dessa parte verdinha. Tá ok? Que aí, na próxima aula de quarta-feira, a gente vai abordar o quê? O sistema regional. Aí a gente vai aprofundar em cada um desses sistemas, por que ele é importante, o que ele aborda, o que ele assegura, beleza? Espero que assim fique bem tranquilo. Da parte de baixo e central aqui, eu deixei no meio e eu coloquei um coração para fazer uma analogia que a dignidade humana
ela é o ponto central e primordial de qualquer sistema. Seja ele o sistema regional, como também o sistema global. Tá ok, gente? Então, vocês vão levar para a prova esse mapa mental aí, essa parte, em que tanto o sistema global e regional tem como sua parte primordial, central, o quê? A dignidade humana. E isso se estende também a os direitos humanos, que é o quê? Como eu falei para vocês, gente, que envolve o sistema global, externo, e os direitos fundamentais, que seria o nosso ordenamento interno. Beleza? Tá bonitinho aí para vocês aí, para não confundir lá no dia da prova. Tendo que os direitos fundamentais, a gente tem nosso ordenamento interno, né, como exemplo, a nossa Constituição de 1988, né, gente? É isso mesmo? Ou eu estou muito doido? E nela, a gente tem aí a questão da pirâmide de Kelsen, que é uma coisa que a gente vai aprofundar lá no direito constitucional, beleza? Deixei coloridinho, ilustrado aí, que a gente vai aprofundar nisso daí depois. Por outro lado, eu tenho aqui ordem internacional, Estado democrático de direito, proteção da dignidade humana e direitos a ter direitos. Lembra dessa frase, gente? Direitos a ter direitos. Quando eu falo isso, eu estou me referindo, fazendo um ponto relacionado ao quê? Aos direitos humanos. Direitos a ter direitos. Lembra disso daí. Se a banca cobrar esse termo, falar alguma coisa relacionada, vocês vão lembrar de quê? Da ordem externa, direito internacional. Beleza? Um ponto de atenção aqui, gente, é o quê? O sistema global é competente para as violações ocorridas em qualquer estado que dele participe. Beleza? Em relação aos sistemas regionais, para definirmos a competência, devemos verificar o local. Beleza? Então, leve isso para a prova também. Quando eu estou falando de sistema global, independente de onde eu esteja, ele vai interferir. Agora, o sistema regional, vamos dizer que é cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, beleza? Lembra disso que a banca pode abordar e brincar com isso daí também, viu? Muito cuidado com isso daqui. Lá no sistema interamericano, nos regionais, vocês vão lembrar da frase lá, locus geográficos, que é exatamente isso que eu falei, cada um no seu quadrado, né? Diferentemente do sistema global, que é o que eu comentei aí, que ele abrange tudo. Tá ok? Vamos descendo aqui, eu espero que tá todo mundo ligado aí no 220. Vou complementar aqui, gente, naquela parte que eu passei para vocês sobre justnaturalismo, positivismo e moralismo. Vamos aprofundar mais aqui, fazer mais uma passada, né? Para depois, na aula de amanhã, tá todo mundo bisurado para resolver questões. Amanhã, eu vou trazer umas questões mais pesadas, já no nível da prova. Então, preciso que todo mundo saiba diferenciar o que está tratando sobre justnaturalismo, positivismo, moralismo e aí por diante, beleza? Então, vamos lá. Quando eu tenho a perspectiva naturalista, é uma teoria que estabelece a base dos direitos humanos em uma ordem que transcende a vontade humana e estatal. Quando eu falo isso, gente, nasce com a pessoa. Independe da vontade do Estado, independe da vontade do ser humano, nasce com ela, beleza? Fundamento de direitos. Esses direitos emanam de uma lei ou uma ordem natural. Outro termo muito usado é o quê? Os direitos de ordem divina. Eles gostam de falar isso. Por quê? Independem da sua vontade. Nasce com você. Cuidado. Então, o que é? São universais, válida para todos os seres humanos, imutável, ou seja, não muda, né, com o passar dos tempos, e aí por diante. Inderrogável, não pode ser invalidada por leis humanas, natureza dos direitos. Por esta visão, os direitos humanos não são criados por legisladores, tribunais ou qualquer autoridade de Estado. Eles são inatos ao ser humano, exigindo, independentemente de reconhecimento legal. Então, eu não preciso ter um texto falando que aquilo é um direito, gente. Quando eu tenho como base o justnaturalismo, eu entendo que eu não preciso
de nada dogmático lá escrito que aquilo é um direito. Nasce comigo, beleza? Estou falando e repetindo porque cai, gente. Quando vocês escutam o que eu estou falando. Cai muito. Contexto histórico, brevemente aqui, ó, ganhou grande influência nos séculos 17 e 18, sendo a base teórica dos pensadores contratualistas que defendiam a existência dos direitos inerentes ao estado de natureza. Perfeito? B2, perdão. A perspectiva positiva é a teoria positivista, perdão. O positivismo jurídico oferece uma visão que rejeita a existência de direitos anteriores ao Estado. Ela baseia o fundamento dos direitos humanos exclusivamente na norma posta. Quando eu tenho norma posta aí, gente, é aquilo que está escrito, viu? É aquilo que está escrito, positivada. Pede pela autoridade competente. Muito cuidado com esse final aí. Então, vamos lá. Fundamento dos direitos. O fundamento reside no ordenamento jurídico posto, leis, constituições, tratados internacionais e aí por diante. E a validade de um direito deriva de sua existência formal em um texto legal. Então, o que ele está querendo dizer? Para essa doutrina, para essa corrente positivista, só é direito humano aquele que está no papel. Ficou claro para todo mundo, gente? Dá um joinha aí. Dá um joinha aí para a gente. Ficou claro? Essa diferença, a gente não vai ter aula teórica disso de novo. Depois é questões, viu, gente? Reta final. Por isso que eu estou sendo aqui tão chato, passando devagar, porque para não confundir. Só é direito aquilo que está no papel, beleza? Para essa doutrina, para essa corrente. Serem criados e reconhecidos pelo Estado. Beleza? E tá aí. Após a positivação, tornam-se direitos fundamentais quando inseridos nas constituições internas, ou direitos humanos quando inseridos em tratados internacionais. Beleza? Por último, e não menos importante, se é que é sim, viu? O mais importante para vocês na título de prova são os dois primeiros. Eu quase nunca fiz questão dessa última moralista aqui, viu? Mas vou trazer aqui para vocês. A teoria moralista, ou idealista, se concentra na dimensão ética e axiológica de valores, viu, gente, dos direitos humanos. Ela serve, muitas vezes, como uma ponte ou uma justificativa ética para a validade dos direitos, independentemente da lei positiva. É isso, galera. Eu não só tenho que ter aquela lei positivada, como também, no âmbito material, ela tem que ser ética e moral. Como que eu solto uma lei que, no final das contas, talvez uma minoria está perdendo alguma coisa ali? Não posso. Ela tem que ser abrangente, genérica, tem que ser moral para todo mundo, beleza? É basicamente isso. Então, o fundamento reside nos princípios morais e valores éticos que são universais. Tá vendo aí, gente? Tá vendo aí? E compartilhados pela humanidade, ou seja, genérico. Especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Gustavo, eu posso abrir mão, tirar a dignidade humana de uma classe minoritária em favor de uma maior? Não posso. Não posso. E ao contrário, também não. Essa corrente, essa doutrina, ela leva muito isso daqui ao pé da letra. Porque a dignidade humana, ela tem que ser balanceada, equilibrada para todo mundo. A Rafa não pode ter mais e eu não posso ter mais. Tem que ser o quê? Equilibrado. Beleza, gente? Dignidade humana para todos. Para essa corrente, os direitos humanos são, em essência, direitos morais que emanam da consciência ética da coletividade. Eles são válidos por si mesmos, sem a necessidade de estarem escritos em lei. É isso aí. Beleza? É isso aí. Relação com o direito. A moralidade integra o ordenamento jurídico através dos princípios como a justiça, equidade e dignidade.
Função: a teoria moralista fornece a razão justificativa última para a existência e defesa dos direitos, mesmo quando o Estado falha em reconhecê-los, crítica ao positivismo. Tá vendo? Outro ponto que vocês vão levar para a prova, que ela faz essa crítica ao positivismo. Até porque o positivismo entende os direitos humanos como aqueles elencados nos seus textos constitucionais ou internacionais. Por outro lado, nós temos ela falando o quê? Opa, peraí. Independe de ter algo escrito, se é moral, é válido. Beleza? Então, lembra que essa corrente, essa doutrina, ela faz essa crítica, né? Até um tanto quanto velada, mas faz, viu, gente? Cuidado, cuidado que ela banca pode brincar com isso daí. Moral crítica, né, não se baseia em uma moral positiva, costumes sociais que variam, mas sim uma moral crítica ou ideal que defende o que a razão humana considera essencial à condição humana. Olha que parte essencial aqui, ó, primordial, a diferença dessa moral crítica e essa moral positiva. Grifem isso daí para não esquecer, beleza? Olha que bonito aí, tá desenhado para vocês. E por último, né, para a gente finalizar essa primeira hora de aula, né, é um conteúdo grande, eu sei, né, que para quem está tendo primeiro contato, diferenciar o que é um positivismo, um justnaturalismo, um sistema regional, um sistema global, é muita coisa, mas aqui está bem desenhado, eu tenho certeza que quem vê isso daqui mais de uma vez vai chegar tranquilo lá no dia, viu? Vai chegar tranquilo, tem convicção, né? Com base nesse material aqui, com a aula e com as questões, vai chegar tranquilo, tem tempo. Mas para finalizar aqui rapidinho, gente, eu vou trazer um último tema. E por que eu coloquei tanto conteúdo? Porque eu sei que vocês vão voltar nesse material, afinal vocês têm acesso, para poder revisar, né? Ninguém vai absorver e vai assistir essa aula aqui, vai voltar só dia 25 e falar, lembrei de tudo. Não vai. Se tiver, me passa a dica, porque eu não sei fazer isso. Né? Sabendo que todo mundo vai revisar, eu trouxe aqui, ó, mais uma vez, o quê? Essa questão de, perdão, gente, eficácia dos direitos, viu? Direitos humanos. O que seria essa eficácia dos direitos humanos? Nós temos aí a eficácia vertical, que é o que? A clássica. O que significa? É uma relação entre o Estado e o particular, o indivíduo. Então, vocês vão lembrar, gente, daquela situação que eu coloquei até aqui embaixo. Ó. O poder emana de cima para baixo. O Estado dita as regras para o indivíduo. Quem é protegido? O particular. Parte hipossuficiente. Quem aí está no reforço de português vai lembrar que é hiper e que é hipo, hein? Cuidado. Parte hipossuficiente, mais fraca da relação. É isso. Quando eu falo da eficácia dos direitos humanos em um âmbito vertical, vocês vão lembrar de um prédio. E vocês vão entender que quem manda? O chefe do executivo. Para nós, não é? Não é o prefeito que manda na cidade, entre aspas, viu, gente? Estou fazendo analogia para vocês pegar. No país, não é o Lula, o nosso presidente? É isso. Então, vocês vão lembrar de o quê? Uma eficácia vertical. Uma vez que quem é o protegido nessa relação, ou seja, é o mais fraco. Quando eu tenho mais fraco, eu tenho o hipossuficiente, mais fraco da relação. Foco, garantir as liberdades negativas. E quando eu falo de liberdades negativas, eu falo aquelas, o não fazer do Estado. Que é o quê? Ligue o PC. Olha como é que uma coisa vai encaixando com a outra, gente. Como eu poderia trazer para vocês aqui sobre a eficácia dos direitos humanos, sem antes ter falado para vocês sobre as dimensões dos direitos humanos? Ficou claro? Então, agora vocês estão vindo para a eficácia dos direitos humanos, sabendo que é um direito de primeira geração, direito de segunda geração e de terceira geração. Sabendo disso, a gente tem aí a eficácia dos direitos humanos. Beleza? Então, eu entendo que esse particular,
com essa fragilidade de ser só um cidadão, ele tem que ter garantido seus direitos de primeira geração ou dimensão, impedindo a intervenção abusiva do Estado. Ficou claro para você, gente? Digita aí. Eu não posso ter o Estado ultrapassando os seus limites nessa relação. Beleza? Até porque o cidadão, ele é hipossuficiente, ele é fraco. É isso, basicamente isso. Ok, pessoal? Digita aí, ok. Tá ok? Essa primeira eficácia vertical, tá todo mundo entendendo? Beleza, vamos seguindo. Vamos seguindo. Então, passando por isso, sobre essa eficácia vertical, que eu tenho alguém mais forte do que eu, e nesse sentido aqui, eu tenho que ter garantido a minha liberdade de escolha, né, nos direitos aí de primeira geração, agora eu tenho também, né, o exemplo, gente, muito bom aqui que eu coloquei para vocês, aqui, ó, um exemplo dessa eficácia vertical é um cidadão processa o Estado por violação à sua liberdade de expressão. Tá aí, um belo exemplo. Um exemplo que eu tenho uma pessoa hipossuficiente, e quando eu tenho um hipo no sentido de menos, né, mais fraca, processando alguém maior por ter seus direitos suprimidos ali, né, em uma liberdade de expressão. Beleza? Seguindo aqui agora para a eficácia horizontal. Quando eu tenho eficácia horizontal, gente, eu não tenho alguém superior. Eu tenho todo mundo no mesmo nível. Todo mundo no mesmo nível. É uma relação entre particulares. E recapitulando, quando eu falei para vocês, eu posso ter uma pessoa tendo mais dignidade do que eu? Eu posso, pessoal? Digita aí, posso ou não posso? Quando eu trato e falo de dignidade da pessoa humana, direitos humanos, elas não têm que estar ali niveladas? É isso ou eu estou errado? Digita aí. Beleza. Então, é uma relação entre o quê? Particulares. O poder opera lado a lado. Relações privadas. Quem é protegido? O particular que está em situação de vulnerabilidade em relação ao outro particular. Por exemplo, empregado, empregador, consumidor, empresa. Nós vamos aprofundar numa outra, que é a terceira ali, que ela abrange mais essa questão aí de empregador e empresa. Mas a gente vai ver, né? Exemplo, uma empresa demite um funcionário por motivos discriminatórios, violação do direito à igualdade e dignidade. Beleza? Então, você está lá trabalhando com seu colega, por exemplo, o melhor exemplo que eu gosto, você está trabalhando com seu colega lá e você acaba saindo na mão. Opa, peraí, deu BO. Quem tem vantagem nisso? Quem agrediu quem? Até porque os dois estão na mesma altura, beleza? Eu não tenho alguém um superior ao outro, é tudo o mesmo nível. E temos aqui, ó, a eficácia diagonal, que é o quê? Entre particulares, mas que um deles está em uma posição evidente, superioridade assimétrica do poder em relação ao outro. Sentido, o poder opera de forma assimétrica. Um particular é muito mais forte que o outro. Quem é o protegido? O particular mais fraco. Vocês vão lembrar disso, gente. O mais fraco para os direitos humanos, e não só para os direitos humanos, mas como quase todas as vertentes do direito, ele acaba tendo uma defesa. Isso é para a vida. Aqui não seria diferente. Então, quem tem prioridade? Quem vai ser assegurado? O particular mais fraco. Beleza? Quem é protegido? O particular mais fraco. Mesmo em relações privadas. Foco, reconhece a desigualdade material da coisa. Material da coisa. É frequentemente aplicado em relações de consumo, trabalho e família. Né? Como eu falei para vocês, o melhor exemplo aqui nesse caso é o quê? O empregador particular. Ele é um particular mais forte, o empregador, impõe uma cláusula abusiva
ao empregado particular mais fraco. Beleza? E por isso, no contrato de trabalho, a relação regulada pelo direito do trabalho que equilibra a balança. Então, vamos entender que o empregador fala assim, ó, você vai trabalhar 15 horas por dia. Aí vem eu, que sou mais fraco, falo, peraí, mas com base na nossa consolidação dos trabalhos, né, com base na nossa CLT, eu não posso. E aí, quem que vai deixar isso da mesma altura? Tá lá, CLT, né, gente? Consolidações, é isso aí, né? Beleza. Ficou claro para todo mundo? Então, se eu tenho esse desequilíbrio entre particulares, eu tenho que ter um meio para equilibrar, tá ok? Ele não é vertical, até porque não estou falando no estado, uma coisa grandiosa. Ele não é horizontal, ele é o quê? Diagonal. Ele tem esse desequilíbrio, essa assimetria, tá ok? Nos direitos. Então, tá aí para vocês. Estado versus particular, de cima para baixo, ação contra a polícia, por exemplo, como a fazenda, contra a fazenda pública e aí por diante. Nós temos aí particular versus particular, né? Disputa entre vizinhos. Olha que coisa normal de acontecer. Condomínio. Há uma coisa para dar tanto BO igual condomínio, gente? Nu! Chega da raiva. É um querendo uma coisa, é o cara escutando música até meia-noite, é sei lá o quê, dá BO. Então, vocês vão lembrar isso. Ninguém tem de cima para baixo, é tudo o mesmo nível. E, por último, não menos importante, temos aí a eficácia diagonal, assimétrica, desigual. Olha que bonito, para você levar lá para a redação. Que é o quê? O empregador versus o empregado. Eu tenho aí uma assimetria. Eu não posso virar para o meu chefe e falar, nu, mas você é chato demais. O que vai acontecer? Eu não posso. Amanhã eu estou desempregado. Por mais que talvez eu queira, né, gente? Eu não posso. Então, basicamente, é isso na aula de hoje. Eu sei que tem muito conteúdo, mas eu vou precisar desse esforço de vocês, que é o quê? Repassar várias e várias vezes, assistir essa aula e fazer as inúmeras questões que eu estou mandando lá no nosso grupo e na plataforma, para quem está lá. Beleza, gente? Deu para entender? Deu para começar? Deu para começar a engatinhar nisso daí? Digita aí. Essa diferença de direitos humanos, direitos fundamentais, direito do homem. Deu para pegar, né? Essas eficácias, sistema global, que abrange todo mundo, sistema regional, que tem essa questão geográfica. Peraí, aqui pode, aqui não pode. É isso que eu queria, gente. Amanhã, viu, Rodrigão? Nós vamos descansar um pouquinho, daqui a pouco, DUDH, que é complemento da aula de hoje. Amanhã é só exercício disso daqui. Amanhã vocês podem vir só para a gente massificar. Eu vou abrir as duas apostilas amanhã, a de DUDH e essa daqui, e nós vamos batalhar. Vamos batalhar. Se tiver que fazer 40 questões para a gente consolidar, não, isso daqui é justnaturalismo, isso daqui é positivismo, isso daqui é moral, isso daqui é eficácia diagonal, isso daqui é... E aí por diante. Beleza, gente? Tem mais aula, Rafa. Daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, DUDH. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Show! O Rodrigão tá fera aí. Todo mundo tá indo muito bem. Declaração Universal dos Direitos Humanos que tá aqui, ó, gente. Tá aqui, ó. Sistema global, sistema unosiano, viu? Eu trouxe ela porque, sabendo da sua importância, já nessa segunda aula aí, para quarta-feira, a gente vir para o sistema regional, né? Que não é menos importante, mas que acaba que a gente passa mais rápido. Beleza? Então, até daqui a pouco aí, pessoal. Valeu!